E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje nós temos uma aula sobre o sistema esquelético. Hoje nós vamos entender como funcionam os nossos ossos, como funciona o nosso esqueleto. A gente vai falar um pouco sobre as funções desse esqueleto. Mas antes você precisa entender que o esqueleto ele é um tecido vivo, tá bom? A gente costuma ver os ossos como algo imutável. E não é. Ele é um tecido vivo, tá? Formado basicamente por cálcio, fósforo e colágeno, tá legal? E a quantidade de componentes que tem nesse tecido ósseo vai depender muito do estímulo que você deu durante a sua vida e na sua alimentação. Então primeiro você tem que entender que os seus ossos eles vão ser mais fortes ou mais fracos, dependendo do que você fez durante a sua vida, dos alimentos que você consumiu, se você consome ou não alimentos ricos em cálcio, e também do estímulo que você vai dar para esse osso absorver ou não esses nutrientes que você está ingerindo. Então você tem que entender o seguinte: você precisa nutrir o seu corpo, você precisa se alimentar bem de cálcio, tá legal? Primeiro de tudo vem a alimentação. Se você foi, por exemplo, uma criança que na infância não consumia muito leite, não consumia muito legumes da coloração verde escuro, como brócolis, por exemplo, couve, que são muito ricos em cálcio, você provavelmente hoje é um adolescente que tem os ossos já não muito fortes. Então a alimentação ela influencia. Dizem que a gente absorve praticamente todo o cálcio que a gente vai usar na vida da gente, no resto da vida da gente, até mais ou menos os 7 anos de idade. Então, quando criança, se você não consumir muitos alimentos ricos em cálcio, você provavelmente hoje tem os ossos fracos. Além da alimentação, o que você precisa fazer? O corpo, ele reage a estímulos, tá legal? Por exemplo, se você faz musculação, que é uma atividade física, você vai estar estimulando os seus músculos, tá legal? Como é que o músculo hipertrofia? Você levanta o peso, quando você está levantando o peso, você está causando microlesões nesse músculo, e aí o que você comeu de proteína, de carboidrato, de gordura no seu dia, quando você descansa, esse músculo se recupera daquela microlesão, e quando ele recupera, ele preenche aquela microlesão e fica maior. Então, para o seu músculo ficar maior, mais forte, hipertrofiar, você precisa dar o estímulo para ele. Não adianta você comer e não treinar nada e achar que o seu músculo vai crescer. A mesma coisa funciona com seus ossos, tá legal? Para que os ossos absorvam todo aquele cálcio, todo aquele fosfato e todo aquele colágeno, cria aquele colágeno que é preciso para ele estar forte, ele também precisa do estímulo. Que tipo de estímulo é que o osso recebe? Os ossos, galera, eles recebem estímulo de atividade física de pressão, tá legal? Quando você consegue dar uma pressão em cima daquele osso, aquele osso, ele entende que ele entende que ele precisa estar mais forte, e aí ele vai enviar mais cálcio para aquela região. Por exemplo, aqueles caras que fazem quebramento, aquele pessoal que quebra tijolo, quebra madeira com soco, geralmente eles têm essa região aqui do pulso, tá? E os ossos das mãos dele são extremamente fortes, extremamente calcificados. Por quê? Porque eles dão tanto atrito naquela região que o corpo entende assim: aquela região ali sofreu um estresse muito grande, quase quebrou a mão. Então o que o corpo faz? Ele envia mais cálcio para aquela região, e aí a partir dali ele fortalece, prevenindo com que, se eu tiver outra agressão naquela mesma região, aquele osso não venha a quebrar, tá legal? Então, quando você dá uma pressão no seu esqueleto, nos seus ossos, você está estimulando o seu corpo a enviar mais cálcio
mais nutrientes para aquele osso, tornando aquele osso mais forte, prevenindo fraturas, por exemplo. Tá legal? E como é que eu faço então para estimular? Que tipo de exercício faz bem para os ossos? Você tem um paciente com osteoporose, que tipo de exercício você vai dar para ele? Preste atenção, você precisa dar uma pressão nesse osso. Muita gente aí em casa deve ter dito, por exemplo, eu vou passar hidroginástica, já que ele tem problema nos ossos, para prevenir que o osso dele quebre, eu vou colocar ele na piscina e aí eu vou colocar ele para fazer hidroginástica e aí ele vai fortalecer os ossos. Cuidado! O meio aquático, ele reduz o peso corporal, tá legal? Fazendo com que você, ao invés de dar mais pressão em cima desse osso, você dê menos pressão. Na verdade, galera, uma curiosidade é que antigamente, quando os atletas de natação que passavam muito tempo no meio aquático, não faziam outros treinos a não ser no meio aquático, eles tinham no futuro problemas de osteoporose. Por quê? Porque eles passavam a vida dentro desse meio aquático, não dava tão estímulo assim a esse esqueleto, ao músculo sim, mas o esqueleto não, e aí eles tinham problema com osteoporose. Tá legal? Então eu vou colocar ele para fazer uma caminhada. Essa caminhada, ela vai ser sim um atrito para esses ossos, pode até fortalecer. Mas aí eu pergunto a você, qual é o peso desse indivíduo? Se ele for um indivíduo muito pesado, obeso, tá legal? Você está fazendo com que ele corra um risco gigantesco. Por quê? Porque se ele tem muito peso, esse atrito pode ser maior do que o osso dele sustenta e pode quebrar dentro de uma caminhada simples. Imagine numa corrida ou numa dança. Então, não seria uma atividade física ideal para você passar para pessoas obesas, por exemplo, com osteoporose a caminhada. Seria uma atividade de risco por conta das articulações dele, que teriam que sustentar muito peso e estariam fragilizadas. Olha, professor, então a pessoa não pode mais fazer atividade física, né? Não, galera. A melhor atividade para pessoas com osteoporose que querem fortalecer os ossos é a musculação, treino resistido, tá legal? Eita, mas se eu colocar um monte de peso vai quebrar o osso do cara? Não. Quem foi que disse que é obrigado você hipertrofiar na musculação? Você precisa dar uma pressão sobre esse osso. Se você põe uma carga baixa e põe ele para levantar aquela carga, mesmo uma carga baixa, ela vai estar estimulando, além do músculo, vai estar estimulando também esse osso a absorver todos esses nutrientes, tá bom? Então, para você fortalecer o seu esqueleto, para você fortalecer o seu tecido ósseo, você precisa dar uma pressão. O melhor exercício para fortalecer esses ossos é a musculação. Quando você está levantando o peso, você está dando sim uma pressão em cima desse esqueleto e então fazendo com que esse esqueleto absorva os nutrientes que você está tomando. Como, por exemplo, se você tiver osteoporose, você provavelmente vai estar tomando uma suplementação de cálcio e para esse cálcio ser absorvido, você vai precisar dessa atividade física, no caso a musculação. Então você, além de fazer com que os ossos dessa pessoa estejam mais fortes, você também vai estar aumentando a massa muscular dela, tá? Então a musculação, apesar de que as pessoas acham que ela só serve para estética, ela é um excelente exercício para pessoas com osteoporose, tá legal? Para pessoas com diabetes, eu já expliquei que aumenta que diminui a resistência do músculo à insulina, aumenta a sensibilidade do músculo à insulina. Então tem diversos benefícios aí, principalmente, ao contrário do que as pessoas pensam, para pessoas idosas e com osteoporose, entre outros tipos de doença. Tá legal? Então, já entendido que o sistema esquelético é um tipo de tecido vivo, nós já sabemos que ele é composto de cálcio, fósforo e colágeno, e nós já sabemos que para adquirir esse cálcio, fósforo e colágeno eu tenho que me alimentar e dar estímulo para esse esqueleto absorver todo esse cálcio, fósforo e colágeno. Mas e aí? Para que vai me servir ter um esqueleto forte? Qual é a função do sistema esquelético? Nós vamos ver agora. Primeira função importante do esqueleto
é a proteção de órgãos internos, tá? Ele protege, galera, diversos órgãos. Exemplo, aqui na minha cabeça, dentro dela eu tenho um órgão mais sensível do meu corpo, que no caso é o meu cérebro, tá? Ele faz funcionar o meu corpo inteiro e ele é protegido pelo meu crânio, tá? Então, veja que o esqueleto, nesse caso, tem uma função extremamente importante. Se não fosse pelo crânio, qualquer pancada na cabeça atingiria o nosso cérebro e a gente teria algo grave, podendo chegar até a morte. Tá legal? Outro exemplo de onde se protege, onde a gente tem uma proteção causada pelo esqueleto, é aqui na caixa torácica. Tá legal? Onde essa região protege órgãos internos que são essenciais, como por exemplo o coração, os pulmões. Pouca gente lembra, mas aqui na mesma caixa torácica a gente tem duas costelas chamadas costelas flutuantes que protegem os nossos rins de pancadas. E muita gente tira essas costelas para poder ficar com a cintura mais larga, mas não entende que qualquer pancada que ela pegar nas costas, por exemplo, vai atingir os seus rins. Os rins é um órgão extremamente vital e que nós não vivemos sem ele. Tá legal? Porque ele tem função de filtrar o sangue e o sangue não pode ficar sem ser filtrado. Outro exemplo, ainda tem mais um, professor? Tem sim. Aqui, ó, a nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral, as nossas vértebras, elas protegem um órgão extremamente importante, que é o nosso sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central ele passa dentro da nossa coluna vertebral e ele é protegido por ela. Ele é um órgão também extremamente sensível. Se não fosse assim, qualquer pancadinha que a gente pegasse nas costas, a gente ficaria paraplégico, tetraplégico, perderia funções, porque ele comanda todas as funções do nosso corpo. Tá legal? Então veja aí, a primeira função já é uma função de extrema importância para o nosso corpo. Ele faz com que a gente consiga viver bem. Função de proteção. Outra coisa que é protegida pelos ossos, a nossa medula óssea. Isso mesmo, a medula óssea. Porque a gente falou antes, era a medula espinhal, que passa por dentro das nossas vértebras, da nossa coluna vertebral. Dentro de cada osso tem a medula óssea. E essa medula óssea, ela faz mais uma função dos ossos que talvez você não sabia. Ela faz a função de hematopoese, tá? Ela faz a hematose. E o que é essa hematopoese? Galera, nosso sangue ele tem 3 tipos de célula, tá? Tem os glóbulos vermelhos, que tem função de transporte de oxigênio, os glóbulos brancos, que são os conhecidos anticorpos, que tem a função imunológica, tá bom? Que nesse momento de pandemia é importantíssimo para todos nós. E também tem as plaquetas, que tem função de coagulação sanguínea, fazendo estancamentos, por exemplo, quando você tem uma lesão, aquele sangue ele vai coagular, fazendo estancar o sangramento naquele local. Legal? Essas 3 células são produzidas dentro da nossa medula óssea. E essa medula óssea ela fica no centro dos nossos ossos. Então, mais um exemplo de uma função que os ossos fazem e que também é protegido pelo próprio osso. Outra função é sustentação e forma, tá? Nós somos sustentados pelo nosso esqueleto. Eu estou sentado e eu estou ereto, por quê? Porque quem está segurando o meu corpo é o meu esqueleto. Eu só consigo pegar algo e segurar com firmeza por causa do esqueleto. O esqueleto ele faz um sistema de alavancas junto com os músculos. Por exemplo, esse músculo aqui, o bíceps, ele é unido ao rádio e à una, que são os 2 ossos do antebraço. Quando eu faço a contração desse bíceps, perceba que o rádio e a una eles são puxados pelo bíceps. Esse é um exemplo do sistema de alavancas que faz com que eu consiga segurar essa garrafa e beber água, por exemplo. E o formato do nosso corpo também. Nós temos o corpo no formato
do esqueleto. Bom, é tanto que a nossa estrutura óssea ela é diretamente proporcional ao nosso biotipo corporal. Pessoas que têm os ossos mais largos, por exemplo, geralmente são ectomorfos ou endomorfos. Pessoas que têm os ossos mais finos são endomorfos, tá? E nós temos também o mesomorfo, que é um meio termo. Para você que não sabe, para você saber qual é o seu biotipo corporal, basta você usar esses dois dedos, tá legal? O dedão e o dedo aqui do lado do indicador e tentar fechar no seu pulso. Se você conseguir encostar os dois dedos, mesmo com dificuldade, você é um mesomorfo. Veja só, eu sou um mesomorfo, os meus dedos conseguem encostar. Se você não conseguir encostar, você é um endomorfo, porque você tem estrutura óssea mais larga. Se quando você faz isso, você consegue passar um dedo do outro, isso quer dizer que sua estrutura óssea é mais fina, você é um ectomorfo, tá legal? Então veja como o nosso esqueleto ele dá o formato do nosso corpo, inclusive o nosso biotipo corporal é determinado pelo nosso esqueleto. E por último, nós temos mais uma função de extrema importância, porque a outra eu falei junto com a sustentação, que foi o sistema de alavancas, que é mais uma função, que é armazenamento de íons de cálcio e fósforo. Tá legal? Nós não precisamos de cálcio só para o esqueleto, a gente precisa de cálcio também para fazer a nossa contração muscular. Por exemplo, você pode ver isso na minha aula, eu vou deixar aqui no card, sobre contração muscular, sobre o sistema muscular, tá legal? Então, quando o meu corpo precisa de cálcio e fósforo, ele tem uma reserva. E onde é que ele vai buscar esse cálcio e fósforo de reserva? Se eu não ingerir e eu vou precisar, ele vai tirar de onde? Dos meus ossos. Ele vai lá no osso e retira um pouco de cálcio, um pouco de fósforo desse osso, joga na corrente sanguínea e o sangue então vai levar para onde está precisando desse cálcio e desse fósforo. Tá legal? Então, galera, aqui nós tivemos uma aula sobre sistema esquelético. Acho que a gente fez uma introdução com as funções do sistema esquelético e como funciona esse sistema esquelético. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal.